Quais os itens que por nada podem ser consolidados? Você já teve alguma situação meio esquisita que você não conseguiu consolidar um determinado item com outro e trazer para o Brasil? Por que isso acontece? Vamos tentar entender quais os itens têm que vir sozinho de algum jeito ou de alguma forma que podem atrapalhar a sua consolidação. Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo que eu estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Nesse caminho tô ligado como é que por vocês a gente faz mais vídeos e segue fazendo mais aulas. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares, nosso combustível. Gente, já são 5 anos e alguma coisa tocando aula, tá bom? Pessoal, eu tive relativamente há um tempinho atrás um cliente que chegou para mim e falou assim: Thiago, preciso consolidar um monte de carga, enfiar no meu container e trazer isso para o Brasil. Você me ajuda? Eu falei: claro que eu te ajudo, eu tô aqui para isso, né? É muito bom quando aparecem clientes assim. E aí lá fui eu fazer minhas pesquisas, dar uma olhadinha nos NCMs, etc e tal, e trazer carga para o Brasil, tá? E aí eu fui pensando e vendo onde são as origens desse cliente, mas o que eu estou tentando contextualizar para você. Gente, tem alguns itens que não podem, de alguma maneira, embarcar ou serem consolidados com outros. E eu vou explicar o porquê. Tá? Lembra quando eu falei sobre consolidação de carga? A aula aqui em cima sobre isso, que é muito interessante. É muito mais legal você fazer uma consolidação de carga, trazer um container seu, do que você cair numa armadilha de um LCL. A aula aqui em cima sobre armadilhas que é bem legal, inclusive. Fiquem de olho sobre isso, tá? LCL tem muita armadilha. É com armazenagem, é com embarque, é com carga rolada. Tem uma série de situações que eu diria que são armadilhas complicadas, tá? E aí, voltando a essa situação, meu cliente falou o seguinte: olha, eu tenho carga assim, eu vou ter carga, sei lá, carregador de celular, eu vou ter copo, tá tudo certo, tá? Tudo perante aos NCMs, a aula aqui em cima sobre o NCM, tá tudo certo. O problema foi quando esse cliente chegou para mim e falou assim: olha, eu vou trazer um item que ele tem uma bateria de lítio desse tamanhozinho. Um item. Na verdade, acho que eram 10. Vamos comprar essa carga? Vamos comprar. E aí fechamos o câmbio. Olha lá aqui em cima sobre fechamento de câmbio. Eu estou contextualizando vocês. Fechou-se o câmbio, tudo certo, beleza e tal. E o que acontece? Por fim, todas as cargas que tem algum tipo de do chamado IMO, aula aqui em cima sobre IMO, cargas dangerous ou cargas perigosas e tudo mais, eles têm que embarcar sozinhos. Estou colocando na lista aqui do lado. Então toda carga que é corrosiva, explosiva ou tem algum tipo de pode ser vazada e tudo mais, tem que embarcar sozinho. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Nesse caso do meu cliente, ele pagou a carga. Quando o agente de carga lá na origem falou assim: olha, eu preciso coletar a sua carga, eu preciso que você entregue a carga aqui, dependendo do Incoterm, foi visto que a carga tinha bateria de lítio. Desse tamanhozinho a bateria, juro, tamanho de uma moeda de R$1. Aliás, vocês sabem o tamanho de uma moeda de R$1? Enfim, fica a dica. Mas pequenininha. Não pode. Não pode porque a carga tem bateria de lítio. Esse tipo de carga tem que embarcar sozinha ou com outras cargas que tenham bateria de lítio. O que eu quero dizer? Os itens, lá os copos dele, as canetas dele, etc, carregador de celular, tudo que não tem a bateria de lítio pode embarcar numa boa. Todos os itens que tem alguma especificação diferenciada tem que embarcar juntos. Então, item com bateria de lítio só pode embarcar com outros itens de bateria de lítio. Os armadores, os agentes de carga não aceitam por nada nessa vida. Tá? Então, uma consolidação com esse tipo de item
torna-se complicada. E eu falaria para vocês o seguinte, não dá para insistir. Ah, putz, mas eu vou falar para o meu fornecedor chinês para tirar a descrição da bateria de lítio. Não pode, por N problemas. Vamos pensar o seguinte, para sair de lá, tem problema. Para chegar aqui e dar um canal diferente de verde fiscal, olhar a carga, tem problema. Eu tive uma situação muito complicada, muito complexa anos atrás, que o dono de uma empresa mandou eu trazer uma carga que era desfibrilador, só que ele classificou como bateria. Chegou aqui, o fiscal olhou, porque deu diferente de verde, o que era? Era desfibrilador, diferente de bateria, etc. Nossa, foi canal cinza, foi um inferno. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente, entenda. Quando existe uma consolidação de um container, olha o meu container aqui, bonitinho. Vou virar isso aqui para você. Esse aqui é campeão. Por quê? Ele tem as divisões, tá? E um pedacinho dele tem uma carga diferente, não pode, dá problema, dá ruim. Tá? Muita gente vai falar, ah, mas o meu armador consegue, o meu freight forwarder consegue. Eu diria que não. Tá? Alguma situação vai ser complexa para você o suficiente para isso. Outra carga que não pode por nada nessa vida embarcar com outras, líquidos. Nossa, todos? Sim, todos. Quando é que você vai embarcar vinho? Ou sei lá, vamos dizer, gin, qualquer item assim, com outro tipo de carga? Nada feito. Sabe por quê, gente? Vamos pensar o seguinte, agora falando até do próprio container. Muitas vezes um líquido precisa ter uma temperatura certa. Então estou dizendo aqui, situação e opção. Tá, tem que ter uma temperatura certa. Vamos dizer que você tem que embarcar um vinho a 14 graus. Tá? Uma consolidação de carga, gente, é um monte de item entrando no container. Como é que você vai colocar todos os itens a 14 graus? Não dá não. Quando você trata de um container reefer, você precisa trazer ele sozinho. Por mais que tenha uma caixinha desse tamanhozinho, mas ele precisa de temperatura certa, esquece. E um líquido normalmente também, além de vazar e atrapalhar outras cargas, muitas vezes ele tem a temperatura certa dele. Então aqui a gente já falou de cargas dangerous e etc, como eu falei para vocês, a bateria de lítio. Falamos de líquidos, sim, independente de qual o líquido não pode ser consolidado com outra carga. E tem um outro item muito mais complicado que vocês imaginam. Carga alimentícia. Não pode, por nada, nessa vida. Carga alimentícia, carga voltada a consumo animal ou vegetal, não pode ser consolidada com outra. Ah, mas Thiago, eu falei do LCL com o meu fornecedor e tá tudo certo. Vamos para o olho do trigo, gente. LCL pode até acontecer. Quando trata-se de farinha, então farinha de trigo, farinha de rosca e tudo mais, não é uma carga perecível, mas é uma carga que tem a sua discriminação, digamos assim. Mas não é uma carga perecível. Eu estou dizendo perecíveis. Então vamos dizer que você quer trazer um Ramon, que não é o Ramon Valdez, mas Ramon, um pedaço do presunto, lá da Espanha. Não dá. Por que não dá? Porque é uma carga perecível, porque é uma carga de origem animal, porque é uma carga que tem uma diferença um pouquinho em relação, sei lá, ao resfriamento dela, porque é uma carga de tempo muito curto. Não pode consolidar com nenhuma outra. Vamos dizer, gente, vou consolidar a minha peça de presunto lá da Espanha com, sei lá, algum item, não sei, pensar alguma coisa aqui, rapidamente, um copo. Não dá, não dá. Itens com origem animal ou vegetal, mas que tem perecibilidade, nossa, palavra difícil, perecibilidade curta, esquece, tem que vir sozinho. Ah, mas vai vir num container batendo lata? Vai. Ah, mas vai vir num LCL? Contesta um pouco.
Se for um LCL voltado a isso, tá tudo certo. Mas se for um LCL que tenha outro tipo de carga, não vai embarcar. Não vai embarcar. Bato o pé para dizer para vocês. Então aqui a gente falou de itens, cargas dangerous, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós falamos aqui de itens perecíveis, tipo alimentos, origem animal e vegetal, principalmente origem animal, líquidos. Nossa, Thiago, mas eu trouxe um LCL de vinho para minha vinícola, para minha loja. Eu consegui trazer. Pensa uma coisa. Você sabe que medida o seu agente de carga tomou lá na origem? Ou você sabe se esse LCL veio com outros LCLs de outros vinhos e etc? Se veio com outros itens com a mesma característica, tudo certo, tá tudo bem. O que eu estou querendo dizer é que esse tipo de item só pode embarcar com esse mesmo tipo de item. Então, por exemplo, a bateria de lítio, que eu comecei lá atrás falando para vocês, só poderia embarcar com itens de bateria de lítio. Tem que ter a diferença. Não pode embarcar com um item comum. O Ramon, o presunto lá espanhol que eu falo para vocês, é a mesma coisa. Ou então, sei lá, uma carne vindo, sei lá, da Argentina, a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer para vocês? Muitas vezes a consolidação torna-se impossível porque você comprou, ou seu cliente comprou, trocentos tipos de item e por conta de um, ferrou, não dá para consolidar. A saída aqui é o seguinte, embarca o resto, embarca tudo que não tem carga dangerous, cargas perecíveis, etc. E aquele lá, ou você embarca sozinho, ou você pede para o exportador pagar o dinheiro de volta. Ou ele compra outro tipo de item sendo uma trade, tem N situações. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, existem formas e formas de consolidar uma carga. O mais interessante é o seguinte, gente, quanto mais vocês colocarem caixa dentro de container, o container for seu melhor, a armazenagem vai ser melhor, o processo vai ser mais rápido, o container é seu. Independente de quantos fornecedores. Mas lembre, tem que ser do mesmo tipo ou de tipos parecidos de carga. Toda carga seca que eu falo para todo mundo. Então, itens com perecibilidade curta, itens com tipos de características diferentes, como dangerous, líquidos, etc. Não embarca por nada nessa vida. Eu tive uma situação muito complexa, bom tempo atrás, que por algum motivo, algum sentido, a carga que eu ia trazer, ela era uma análise de remédios que 0,01% dessa carga tinha composto explosivo. 0,01%. Não acontece nada. Não pode consolidar. Por conta desse 0,01% de carga explosiva. Teve que consolidar com outras cargas. Aí foi uma correria do tamanho do mundo. Por quê? Porque o fornecedor mandava isso uma vez por ano. Eu tive que embarcar essa carga sozinha. Custo de frete altíssimo, frete internacional, veio aéreo, enfim. Não tinha o que fazer. Ou era isso ou eu esperava mais um ano. Não dá. Então, assim, existem possibilidades para vocês movimentarem, sim, qualquer tipo de carga. Mas o mais interessante que vocês têm que ter na cabeça de vocês, aqui dentro, tatuado, é o seguinte. Vou consolidar carga. Que bacana, você vai reduzir custos, impostos, etc, 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 como eu já disse para vocês. Mas você não pode colocar carga de bateria de lítio com vinho, com, sei lá, uma carne vinda da Argentina. Não dá, gente. Tem que ser itens com características próximas. Ou a tal da carga solta. Se você embarcar caneta e copo, tá tudo bem. Beleza, carga solta, não tem problema. Se vier embaladinho, certinho, bonitinho, tá tudo ok. Ou então, por exemplo, você vai trazer peças de, sei lá, máquinas de vários locais. Tá tudo certo. O que vocês não podem fazer é misturar características de itens que não podem ser embarcados juntos. Consolidação, gente, é uma arte. E eu diria que é uma arte muito interessante, porque você consolida vários fornecedores com várias cargas
próximas ou parecidas, com várias situações diferentes. É uma arte. Juntar tudo isso dentro de um container. Entendam? Façam esse exercício por vocês. E não forcem uma situação que não dá certo. Bateria de lítio nunca vai embarcar com outro tipo de carga. Item explosivo nunca vai embarcar com outro tipo de carga. Perecíveis nunca vão embarcar com outro tipo de carga. Líquidos, mesma coisa. Pense em você. Imagine, vamos colocar a seguinte situação. Você está trazendo um item que tem um determinado teor de álcool. E ele vai juntar com alguma coisa que tem um determinado item explosivo, ou que pode ter uma faísca. Explode o container inteiro por conta de uma consolidação errada. Então entendam, esse tipo de medida protetiva que os armadores tomam é bem plausível. Quando existe a comunicação do tipo do item que virá dentro da consolidação, o armador fala, opa, não quero não. Não quero não. Tem que ter muita claridade. Não sei se é essa a palavra. Mas as informações têm que ser claras para todos. E sim, se você embarcar ou for negligente com um tipo de informação, no final você pode se complicar demais. Vamos pensar nesse meu cliente da bateria de lítio. Se eu mando embarcar isso, dizendo que não tem bateria de lítio e dá um canal diferente verde, o cliente vai vir comer o meu fígado ontem por conta disso. Porque deu um canal diferente de verde, o fiscal deu uma multa de reclassificação XYZ, e aí, como é que eu fico? Não fico. Então entendam, tem situações que é melhor evitar a fadiga. Consolidação é sensacional, mas tem que ser muito bem feita, tá bom? E falem com o seu agente de carga. Não batam o pé numa situação que não dá para acontecer, ok? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentoria. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu estou no caminho das pedras sempre, para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Aliás, pessoal, estou vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vamos lá, se inscrevam no canal e torne-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão essas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta que de graça eu estou ali para esclarecer suas dúvidas. Quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Como é que faço. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, sobre Comex, pra gente trocar uma ideia e falar de bastidor dessa área, que é muito legal e que eu sou apaixonado por Comex. Mas aliás, gente, já pedi o like de vocês? Deixem o like, por favor. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha, para que seu amigo que está insistindo numa consolidação que não vai dar certo, veja quais são os pormenores dela. Gostei da palavra pormenor. E comente para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, porque não, sugestão de aula, eu estou aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter caldo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.